Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química e nesse vídeo a gente vai estar falando sobre os cálculos químicos. Trabalharemos alguns conceitos importantíssimos para que você aprenda de forma simples e fácil sobre esse importante conteúdo da Química. Se isso já foi difícil, foi até ontem, então fique aí e assista a nossa aula. Vamos para lá! Falaremos dos cálculos químicos. Inicialmente vamos falar sobre grandezas. Grandeza é tudo aquilo que pode ser mensurado, tudo aquilo que pode ser expresso numericamente. Geralmente as grandezas apresentam uma unidade de medida que é atribuída. Por exemplo, nós temos aí o comprimento, a massa, o tempo. São exemplos de grandezas. Elas vão apresentar unidades de medidas. São propriedades que podem ser mensuradas numericamente. Então, por exemplo, se a gente tem o comprimento, posso expressar o comprimento em metros. A massa é possível ser expressa em quilogramas e o tempo pode ser expresso em segundos. São exemplos aí de unidade de medidas que são atribuídas a essas grandezas. Afinal de contas, nem tudo pode ser medido. Os sentimentos a gente não pode expressar numericamente sobre a alegria, a tristeza. São exemplos do que não são grandezas, tá? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. A massa do átomo também pode ser medida, né? A gente tem aí a massa atômica, que é a massa de um átomo, e essa massa do átomo ela corresponde aí a 1/12 do átomo de carbono 12. Este é o padrão para determinar a medida da massa atômica. A gente viu agora há pouco que para a massa nós vamos ter quilogramas, gramas, então elas partiram de um ponto de referência, partiram de um padrão. O padrão para a massa atômica é o átomo de carbono 12. A 12ª parte desse átomo de carbono 12 corresponde aí ao nosso padrão. Então, 1/12 do átomo de carbono 12 corresponde a uma unidade de massa atômica, que eu represento com a letra U. O cálculo da massa atômica ele é expresso a partir da média ponderada das massas dos seus isótopos, tendo em vista que, na natureza, os elementos químicos eles existem em suas várias formas isotópicas. O que seria isso? Isótopos são átomos que apresentam o mesmo número atômico e diferentes números de massa. Então nós vamos ter elementos químicos que têm diferentes números de massa. Então essa massa atômica é uma média de todos os elementos que apresentam o mesmo número atômico. Então observe esse exemplo. Eu tenho lá um elemento E, que ele vai apresentar a seguinte composição isotópica. Eu tenho lá, nesse exemplo, como mostra aí, 3 elementos E. Eu tenho um com massa 20, outro com massa 21 e tenho um outro com massa 22. Observe que cada um desses elementos ele vai apresentar uma porcentagem que a gente chama de abundância isotópica. Então, por exemplo, o de massa 20 vai representar aí 40% do total. O de massa 21, 50%, e o de massa 22 ele vai representar 10% do total desse suposto elemento químico E. Então, para determinar a massa atômica do elemento E, é necessário que se faça uma média ponderada. E de que forma é feito isso? Observe o cálculo que já vem com a resposta aqui, ó. A massa atômica de E. A média ponderada é feita da seguinte forma. Eu vou pegar o valor da massa de determinado isótopo e vou multiplicar pela porcentagem que ele apresenta. Como aqui no exemplo, eu tenho o elemento químico E de massa 20, o isótopo 20. Então eu vou ter 20 vezes 40, para o isótopo 21 vai ser 21 vezes 50, né, massa e porcentagem. E o terceiro isótopo, que é o de massa 22, vai ser 22 vezes 10. Feito o produto de cada isótopo, eu vou somar os três e dividir pelo total, que é o 100%, que é o 100 que está aqui no denominador. Feito isso, a gente vai obter ali o valor de massa atômica para esse suposto elemento E igual a 20,7 unidades de massa atômica. Não se esqueçam da unidade de medida. Na tabela periódica também é possível encontrar esses valores de massa atômica, eles já vêm expressos na tabela periódica. Olha o exemplo aqui. Eu peguei 3 elementos químicos, o potássio, o chumbo e o neônio. Então eu vou ter ali o potássio, representado pela letra K, ele vai ter a massa 39,1. O chumbo, que é o Pb, tem aí a massa de 207,2 e o neônio 20,2. Então veja que é possível encontrar também na tabela periódica expresso esse valor de massa atômica.
Então pode ser que você encontre alguma questão que ele peça para que você, através desse cálculo de média ponderada, que você encontre a massa de um dos isótopos, né? Ou possa ser que ele ponha um elemento fictício, como foi o nosso exemplo, para que você determine. Vamos falar agora sobre a massa molecular. Como calcular a massa de uma molécula? A gente viu como é possível calcular a massa de um átomo. A massa molecular é a soma das massas de todos os elementos que constituem uma espécie química. Quando a gente tem esse conceito de molécula, molécula é um conjunto de átomos. Então a massa desse conjunto de átomos é justamente a soma das massas destes átomos que vão constituir essa molécula. Veja um exemplo aqui. Na tabela periódica nós vamos ter o carbono, que representa com a letra C, que vai ser a nossa bolinha azul aí, e o oxigênio, que é representado pela letra O, vai ser aqui a nossa bolinha vermelha. Eles vão ter aí o carbono, a massa igual a 12, e o oxigênio, a massa vai ser 16. Então a gente pode formar moléculas com esses elementos químicos. E aqui eu vou trazer duas moléculas para que a gente possa entender melhor esse conceito e como calcular a massa molecular. Vamos formar primeiro uma molécula somente com o átomo de oxigênio. Então eu vou ter aqui, duas bolinhas vermelhas aqui, já forma uma molécula, que no caso é a molécula do gás oxigênio, a molécula de O2. E como é que eu vou fazer para calcular a massa do O2? Bem tranquilo e bem fácil. A gente sabe que a massa de um oxigênio, como está na tela aí, é 16. Então se eu tenho dois átomos de oxigênio, então eu vou pegar a massa, que é 16, e multiplicar por 2. Logo, a massa molecular do O2 é igual a 32 unidades de massa atômica. Agora vamos observar a segunda molécula aqui. Veja que eu tenho um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio. Então eu tenho ali a molécula de dióxido de carbono, CO2. Como é que a gente faz para calcular então nesse caso? Presta bem atenção aqui. Vamos analisar separadamente cada átomo nessa molécula para ficar mais fácil para a gente. Então eu tenho ali CO2. Eu vou pegar primeiro o átomo de carbono. Observe que eu só vou ter aqui um átomo de carbono na molécula cuja massa é 12. Então eu vou fazer aqui 12 vezes 1, deu 12 aqui. Para o oxigênio, eu já tenho dois átomos de oxigênio na molécula. Então eu vou pegar a massa desse oxigênio e multiplicar por 2. 16 vezes 2 vai dar 32. Feito isso, eu agora somo a massa dos dois aí, e eu tenho agora o resultado, que é 44 unidades de massa atômica, e a gente encontrou assim o valor da massa molecular do dióxido de carbono. Muito fácil isso. Quantidade de matéria, conceito importantíssimo. Quantidade de matéria é uma grandeza associada ao número de entidades presentes em uma amostra. Entenda a entidade como átomo, moléculas ou íons. A unidade de medida atribuída para a quantidade de matéria é o mol. Um mol ele é aproximadamente 6,022 vezes 10 elevado a 23 unidades. Este valor aí é a constante de Avogadro. Algumas questões consideram esse valor como 6 vezes 10 elevado a 23. Vamos observar aqui o seguinte. Se eu tenho 1 mol de ferro, por exemplo, então significa dizer que eu tenho 1 mol de átomos de ferro. Logo, eu vou ter então 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de ferro. Se eu tenho 1 mol de H2O, 1 mol de água, eu estou falando de uma molécula. Logo, eu vou ter então 1 mol de moléculas de água. Então, em 1 mol da molécula de H2O, eu vou ter 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. E se eu tiver 3 mol de ferro, o que vai acontecer? Sem espanto, tranquilo, fácil. Se eu tenho 3 mols, eu vou pegar o valor que corresponde a 1 mol, que é 6 vezes 10 a 23, e multiplicar por 3. Se eu tiver meio mol de água, o que vai acontecer? Eu vou pegar o valor, a constante de Avogadro ali, e vou multiplicar por 0,5. Então, não precisa de espanto quando você se deparar com alguma questão que peça para que você encontre a quantidade de átomos de ferro que exista em 20 mol de ferro, por exemplo. Você já sabe que a constante tem esse valor, vai multiplicar por 20. Muito tranquilo, muito fácil isso aqui. Aqui, para a quantidade de matéria, a gente tem essa seguinte fórmula aí, N é igual a Mzinho sobre Mzão. N é a quantidade de matéria cuja unidade de medida é mol. M minúsculo, Mzinho, é a massa em gramas. E o M maiúsculo, Mzão, é a massa molar,
que a unidade de medida é gramas por mol. E é sobre a massa molar que a gente vai falar agora. A massa molar, ela é a massa expressa em gramas para cada mol de uma substância. A unidade de medida que é atribuída para a massa molar é gramas por mol. E atenção, não confunda massa molar com massa molecular. Quando eu falo de massa molar, eu estou falando da massa em gramas de uma substância para cada um mol daquela substância. Geralmente vai ser expressa aí em gramas por mol. Já a massa molecular, como nós falamos anteriormente, é a massa que é obtida através da média ponderada de todos os isótopos de determinado elemento químico, que vai ser expressa então em unidades de massa atômica. Muita atenção, cuidado para não confundir. Volume molar. O volume molar é o volume ocupado por um mol de substância. Nas condições normais de temperatura e pressão, o volume molar é de 22,4 litros. Então vamos pegar essa relação de novo aí para a gente poder entender melhor. Um mol de água equivale a 22, litros de água, certo? Então se eu tiver, por exemplo, vamos pegar outra substância que não seja água. Se eu tiver lá um mol de gás oxigênio, então eu vou ter quantos litros ali? 22,4. Se eu tiver um mol de amônia, vai ser quantos litros? 22,4. Um mol de gás carbônico vai ser quanto? 22,4 também. Se eu tiver 5 mol de água, nesse caso, o que é que eu vou fazer? Sem espanto, tranquilinho, você só vai pegar aquele valor que corresponde ao volume molar, certo? Que é de 22,4 e vai multiplicar por 5. E aí a gente consegue obter esse valor. Tudo bem tranquilo, tudo bem fácil. Se isso aqui já foi difícil, foi até ontem. Se você ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve, compartilha esse vídeo com seus amigos, com seus colegas, para que a gente possa aprender mais sobre aquilo. Um abraço.